Oi, pessoal! No tópico de hoje, nós vamos dar início à farmacologia do trato gastrointestinal. Vamos começar pelo tópico da úlcera. Para isso, vamos fazer uma breve revisão da glândula gástrica. Sabemos que o estômago contém, na sua camada interna, microvilosidades. Essas reentrâncias na mucosa gástrica é o que forma a glândula gástrica. E uma glândula gástrica é formada por vários tipos de células, cada uma delas tendo a sua função específica. Se ampliarmos essa glândula gástrica, como está aqui representada na figura, veremos aqui em cima células mucosas responsáveis pela produção de muco e bicarbonato, fatores que são protetores da mucosa gástrica do estômago. Nós temos as células parietais, produtoras de ácido clorídrico. Nós temos as células produtoras de histamina, produtoras de pepsinogênio, produtoras de gastrina, ou seja, são vários tipos de células, cada uma com a sua função específica. Para o estudo da úlcera, nós vamos relembrar com mais detalhe a fisiologia das células parietais, destacadas aí de vermelho. Temos aqui, então, uma célula parietal, cuja função é produzir ácido clorídrico. É ele que deixa o pH do estômago baixo, para que as enzimas digestivas desse local possam ter o seu melhor funcionamento. O que nós temos que relembrar dessa célula é que, para que ela produza o ácido clorídrico, ela precisa de 3 estímulos diferentes: a histamina, a gastrina e a acetilcolina. Na sua superfície basal, ela tem 3 tipos de receptores diferentes. Vejamos neste desenho, aqui embaixo, um esquema de uma célula parietal. Do lado esquerdo, aqui em cima, nós temos um nervo colinérgico. Este nervo colinérgico vai liberar acetilcolina, vai ser responsável por estimular receptores muscarínicos que existem na base da glândula parietal. Além de estimular a célula parietal, essa acetilcolina vai estimular também as células enterocromafins, que são vizinhas das células parietais e que têm a função de produzir histamina. Do lado direito, no alto, nós temos um vaso sanguíneo. Através do vaso sanguíneo vai chegar a gastrina. A gastrina liberada vai estimular receptores de gastrina da mesma forma, localizados na membrana basal da célula parietal. Além disso, a gastrina também vai estimular células enterocromafins responsáveis pela produção de histamina. Então, receptores de acetilcolina, da mesma forma que os receptores de gastrina, eles existem tanto na célula parietal quanto na célula enterocromafim. Quando tanto a acetilcolina quanto a gastrina estimulam a célula enterocromafim, ela vai liberar histamina. E a histamina vai agir ali na sua célula vizinha, se ligando a receptores do tipo H2. Lembra que nós vimos anteriormente que as drogas antialérgicas, elas são antagonistas de receptores H1 da histamina. Neste caso, no estômago, nós temos receptores do tipo H2 de histamina. Uma vez estimulados receptores muscarínicos, receptores histamínicos e receptores de gastrina, eles vão ativar as bombas de íons, que a gente chama de bomba de prótons, e essas bombas vão liberar H+, e Cl- na luz do estômago, vão formar o ácido clorídrico, que vai deixar o pH baixo. Além desses 3 receptores, nós temos aqui do lado esquerdo o receptor de prostaglandina. A prostaglandina, ela é produzida a partir do ácido araquidônico existente nas membranas celulares. O ácido araquidônico, neste caso, produz prostaglandina E2. A prostaglandina E2 se liga ao seu receptor na célula parietal, e este é um fator inibidor da produção de ácido clorídrico. Ele é um fator regulatório. Enquanto acetilcolina, histamina e gastrina estimulam a liberação de ácido clorídrico, a prostaglandina E2 inibe a sua produção. Então, é um equilíbrio entre esses mediadores químicos que vai dizer quanto de ácido clorídrico o nosso estômago ou a nossa célula parietal vai produzir.
Essa figura nos mostra a autorregulação da secreção. Aqui em amarelo nós temos as células parietais. Quando recebem estímulo da acetilcolina, da histamina ou da gastrina, ela libera o ácido clorídrico. Este ácido clorídrico presente no estômago, ele vai estimular células que liberam somatostatina, é um inibidor das células produtoras de gastrina. Isso faz com que a gastrina seja reduzida e, consequentemente, a produção de ácido também fica reduzida. Um outro estímulo que temos para estimular a produção do ácido clorídrico é a presença de comida no nosso estômago. A úlcera gástrica acontece quando nós temos um desequilíbrio entre fatores protetores do estômago e fatores agressores do estômago. O ácido clorídrico é muito forte. O que aconteceria se você derramasse ácido clorídrico na sua pele? Uma queimadura, possivelmente ficaria na carne viva. Imaginem a mucosa do nosso estômago. Ela está ali em contato com uma grande quantidade de ácido clorídrico produzida pelas células parietais. E por que o nosso estômago não sofre essa lesão tão grande como sofreria a nossa pele? Porque no estômago nós temos fatores protetores, em especial o muco e o bicarbonato, que formam uma camada espessa na superfície interna de todo o nosso estômago. Juntamente com essa geleia, nós temos a produção de bicarbonato, que é um composto de pH básico, e esse conjunto muco-bicarbonato forma uma camada protetora para que o ácido clorídrico não entre em contato com as células epiteliais do estômago. Se por alguma razão essa camada de muco-bicarbonato é perdida, naquele local onde ela deixou de existir, o ácido clorídrico vai entrar em contato com a mucosa do estômago. E aí vai acontecer a lesão. Quando essa lesão é superficial, ela caracteriza uma gastrite, e quando essa lesão vai se tornando mais profunda, nós temos, então, o desenvolvimento de uma úlcera gástrica. Então, a úlcera se desenvolve quando nós temos um desequilíbrio entre os fatores protetores, como o muco e o bicarbonato, por exemplo, existem outros, e os fatores agressores, como o ácido clorídrico, que produzimos normalmente. Existem outros também. Quero destacar aqui que entre os fatores agressores, nós temos os endógenos. Acabamos de falar do ácido clorídrico, mas nós temos os exógenos. E a maior causa do surgimento das úlceras são esses fatores exógenos. Quais são eles? Aspirina e os outros anti-inflamatórios não esteroidais. Nós vimos lá no tópico de anti-inflamatórios não esteroidais que um dos principais efeitos colaterais é o surgimento das úlceras, porque o mecanismo de ação deles é inibir a COX. A COX é responsável pela produção de prostaglandina. No estômago, já vimos que a prostaglandina é a que regula a produção de ácido clorídrico. Se o anti-inflamatório não esteroidal está inibindo a COX e não estamos produzindo a prostaglandina E2, nós perderemos o controle da produção de ácido clorídrico e isso pode gerar uma úlcera. Mas a maioria dos casos do surgimento de úlcera gástrica tem como agente etiológico a presença de uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Esta bactéria é um bacilo gram-negativo, espiralada, ela é microaerófila, isso significa que ela sobrevive na ausência de oxigênio e ela tem uma patogenicidade muito elevada. Uma das razões de que o nosso estômago tem um pH tão baixo, é óbvio que esse pH é necessário para que as enzimas digestivas funcionem, mas uma das razões para que esse pH seja tão baixo é que as bactérias provenientes da nossa alimentação não consigam sobreviver e, consequentemente, não nos infectem. Helicobacter pylori é uma bactéria que consegue sobreviver ao pH ácido do estômago. Para isso, ela tem mecanismos de defesa e proteção. Ela consegue produzir amônia, que é um composto básico e que faz com que o seu entorno se torne básico, neutralizando a ação do ácido. Além disso, ela tem várias outras estratégias de sobrevivência e ela consegue infectar o nosso estômago. Então, quais são as drogas utilizadas no tratamento da úlcera gástrica? Temos várias classes de drogas que são divididas de acordo com o seu mecanismo de ação. Primeiro, nós temos os inibidores da secreção gástrica. Entra aqui os antagonistas H2, os inibidores de bomba de prótons e os antiácidos estão aqui, embora eles não inibam a secreção gástrica, mas eles neutralizam a acidez do estômago. Segundo, nós temos aqueles protetores da mucosa gástrica. São drogas que podem aderir à úlcera gástrica, aquela região
região lesada, formando uma camada protetora. E nós temos ainda os análogos da prostaglandina E2, que vão exercer um efeito de controle sobre a produção do ácido clorídrico. Por fim, se a causa da úlcera for o Helicobacter pylori, nós temos que combatê-lo com antibióticos adequados. Então, vamos começar pela primeira classe, os inibidores da secreção gástrica. Na figura, nós temos um esquema representando uma célula parietal, nós temos receptores muscarínicos, receptores histamínicos do tipo 2 e receptores de gastrina, com seus respectivos compostos estimuladores, e uma vez ligados, vão estimular a liberação de ácido clorídrico para a luz do estômago. A primeira classe, antagonistas H2, são bloqueadores dos receptores H2. Ah, professora, mas vai inibir só aqui? Os outros receptores continuam funcionando? Sim, bloqueado apenas os receptores H2. Mas já podemos deduzir que a quantidade de ácido clorídrico produzida será menor. A segunda classe são os inibidores de bombas de próton. Essa inibição ela é irreversível, e já foi provado que o uso prolongado de inibidores de bombas de próton está ligado a um maior risco no surgimento de câncer gástrico. Então, eles vão agir aqui, inibindo a bomba de prótons. É claro que eles são muito mais potentes na inibição do ácido clorídrico quando comparados com os antagonistas H2. Já os antiácidos, eles são drogas paliativas. Como já dissemos, eles não vão inibir a produção de ácido clorídrico. Eles vão apenas neutralizar. Nós temos alguns medicamentos utilizados como antiácidos. O primeiro mais comum deles é o bicarbonato de sódio. Qual é a ação dele? Neutralizar quimicamente a acidez do ácido clorídrico. Aqui nós temos a vantagem dele, que tem um grande poder antiácido e o paladar mais ou menos agradável, mas ele tem uma grande desvantagem. Ele provoca alcalose sistêmica. E uma outra desvantagem é que uma vez no nosso estômago, o bicarbonato vai produzir CO2. A produção de CO2 aumenta a acidez do estômago. Aí nós temos hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Hidróxido de alumínio não altera o equilíbrio ácido básico, nem motilidade gastrointestinal, mas como desvantagem ele tem ação constipante. Já o hidróxido de magnésio tem um efeito laxante. E o carbonato de cálcio, além de ser constipante, ele ainda pode agravar problemas de cálculos renais para aquelas pessoas que já são suscetíveis. Os protetores da mucosa gástrica são drogas que vão formar uma camada sobre a área lesada. É como se fosse um filme protetor para que o ácido deixe de lesar aquela região onde a proteção foi perdida. Nós temos, neste caso, o sucralfato e o salicilato de bismuto. E nós temos os análogos da prostaglandina E1, mas em especial da prostaglandina E2. Essa droga é chamada de misoprostol, com o nome comercial de Citotec. Ela foi lançada no mercado como droga utilizada no tratamento da úlcera gástrica. No entanto, ela provoca um efeito colateral muito preocupante. Ela estimula a contração uterina, o que pode fazer com que essa droga seja abortiva. Por essa razão, o uso do misoprostol hoje em dia é regulado pela Anvisa. Se essa droga é um análogo da prostaglandina E2, vai auxiliar no controle ou na regulação da produção do ácido clorídrico. Por fim, o tratamento do H. pylori. Quando essa úlcera teve como agente etiológico a presença dessa bactéria, nós teremos que utilizar antibiótico. Atualmente, existe um tratamento protocolo padrão para esses casos. É chamado de tratamento tríplice. Já existe tratamento quádruplo, mas ainda é padrão o tratamento tríplice, que consta da combinação de um inibidor de bomba de prótons, ou a associação de 2 antibióticos, e essa associação se dá para que a gente não tenha o desenvolvimento da resistência bacteriana, e algumas vezes, algumas combinações consideram o quelato de bismuto, que é aquela droga que forma um filme protegendo a região lesada. Existem tratamentos de 7 dias, de 14 dias.
Tudo vai depender do grau de infecção e das condições da úlcera desenvolvida. Então, resumindo o tratamento da úlcera gástrica, nós temos drogas antagonistas muscarínicas, como a atropina, pode reduzir a produção de ácido clorídrico, assim como os antagonistas H2 e bem como os inibidores da gastrina. Não detalhamos esses dois porque antagonistas H2 são os mais utilizados. Temos ainda os inibidores de bomba de prótons e no que tange a prostaglandina, nós temos que os AINES, por inibirem a produção da prostaglandina E2, vão agravar o quadro da úlcera. Já o misoprostol vai auxiliar no controle da produção do ácido clorídrico. Era isso por hoje. Até a próxima aula.